fenômeno OVNI. O enigma persiste. Foi no dia 20 de junho de 1969, um objeto prateado cintilante na escuridão cortou o espaço a uma velocidade impressionante. Uma nave pequena, lembrando vagamente um besouro, soltou-se do objeto e desceu suavemente até aterrissar, provocando uma nuvem de poeira fina, luminosa. Uma portilha abriu-se vagamente, projetando uma escada de onde desceram duas criaturas de aspecto humanoide, vistas de branco. Uma vez no solo, olharam em volta o que pareciam ser enormes olhos únicos, semelhantes aos de um inseto, refletindo tudo que tinha à frente. As criaturas, cujos nomes eram Neil Armstrong e Ed Buzz Aldrin, eram os primeiros humanos a deixar seu planeta azul esverdeado e viajar até seu satélite bem próximo à Lua. A viagem espacial, que durara tanto tempo fora monopólio de visionários e de escritores de ficção científica, era um fato. Objetos voadores realmente eram capazes de visitar mundos distantes. Ficar um pouquinho menos herético, sugerir que a viagem espacial não era necessariamente uma rua de mão única, ou que os depoimentos acerca de objetos voadores desconhecidos mereciam um estudo científico sério. Mas exatamente no mesmo momento em que nascia a viagem espacial, a era dos OVNIs parecia estar chegando ao fim. O relatório Condor declarara que as repetidas histórias sobre OVNIs não tinham significado algum. Em 1969, a aeronáutica decretara o fim do projeto Blue Book. Enquanto isso, o número de avistamentos descrescera e a mídia parecia haver se desinteressado. Muitas pessoas estavam vendo toda essa história de OVNIs como algo ultrapassado. Durante as 2 décadas seguintes, porém, apenas 12 homens visitaram a Lua, enquanto milhares de pessoas no mundo continuaram vendo OVNIs. Nos Estados Unidos, ninguém sabia muito bem a quem relatar os avistamentos, ignorados pela aeronáutica, pelo governo e pelas instituições científicas. As pessoas amedrontadas iam em busca de organizações civis para contar suas histórias e obter alguma informação. Por ironia, as investigações resultantes muitas vezes foram mais completas e rigorosas do que as realizadas pela aeronáutica. As décadas de 1970 e 1980 seriam assinaladas por novos temas e rumos na pesquisa dos OVNIs, por novos métodos de coleta de dados, por novas e fascinantes especulações acerca da natureza do fenômeno, por uma menor tolerância com atitudes automáticas, tanto na aceitação como na rejeição. Diante de relatos de avistamentos e por alguns dos mais intrigantes e bem documentados avistamentos de que se tem notícia, muitas vezes associados a supostos contatos com alienígenas. Juntos, o Comitê Condor e a aeronáutica não conseguiram acabar com o interesse científico pelos OVNIs. Isso se devia, em ampla medida, à persistente curiosidade de J. Allen Hynek. Haviam sido 21 anos de trabalho de pesquisa junto à aeronáutica, durante os quais ele fora ficando cada vez mais insatisfeito com as deficiências que observava. No final dos anos 60, começou a externar suas críticas sem rodeios. Mesmo assim, enquanto prestou serviço à aeronáutica, continuou fazendo parte da equipe, pressionando no sentido de melhorar o desempenho do grupo e coletando fatos e histórias que ninguém conseguia explicar. Os bons casos estavam a exigir um estudo sério. Segundo ele, era preciso aprofundar as pesquisas, chamar cientistas de primeira linha. Em seguida, as informações obtidas deveriam ser padronizadas, partilhadas e tornadas disponíveis à manipulação através de computadores para que atributos comuns como cores, formas, velocidade e concentrações geográficas pudessem ser analisadas. Na década de 70, depois de se desligar da aeronáutica e assumir a direção do Departamento de Astronomia da Universidade Northwestern, Hynek tornou-se ainda mais incisivo em suas exigências de aprofundar o trabalho de pesquisa em relação aos OVNIs. Em seu livro publicado em 1972, A Experiência dos OVNIs, apresentou um método para a coleta de informações relativas a avistamentos, uma espécie de taxonomia dos relatos sobre OVNIs. Pouco depois fundou a sua própria organização, o Centro para o Estudo de OVNIs, Center for UFO Studies, CUFOS, com o objetivo de pôr suas ideias em prática. De acordo com o método de Hynek, os avistamentos deveriam ser organizados em 6 categorias, 3 de menor magnitude e 3 mais significativas. Os primeiros
A distância dividiam-se em luz noturna, discos à luz do dia e avistamentos visuais confirmados por radar. Um exemplo desse tipo ocorreu perto de Fairbanks, Alasca, no final de 1986, quando um piloto da Japan Airlines, além de ver uma estranha nave iluminada aproximar-se de seu avião, localizou-a no radar. Relatos posteriores informaram que radares do solo da Administração Federal da Aviação também haviam acompanhado o OVNI, próximo a um avião japonês. Os avistamentos a curta distância, batizados por Heineken de contatos imediatos, podiam ser de primeiro grau, quando ocorriam a 150 metros ou menos do objeto. Eram de segundo grau, quando as pesquisas revelavam algum efeito físico mensurável sobre o solo ou objetos, como, por exemplo, grama chamuscada, animais amedrontados, sistemas elétricos defeituosos ou motores emperrados. Um contato imediato de segundo grau ocorreu na França, em janeiro de 1981. Um aposentado, Renato Nicolai, afirmou ter visto um objeto metálico de cerca de 2,5 metros de diâmetro aterrissar em seu quintal, certo dia, às 5 da tarde. Pouco depois, segundo ele, o objeto levantara voo, deixando um círculo no solo. Os pesquisadores da instituição governamental francesa, encarregados do estudo dos OVNIs, divulgou o seguinte laudo: algo deformar o solo por volume, efeito mecânico, aquecimento e talvez certas transformações e depósito de resíduos minerais. O mais espantoso era provavelmente o fato de que os vegetais jovens próximos ao círculo haviam perdido 50% de sua taxa normal de clorofila. Um contato imediato de terceiro grau é um avistamento que inclui relatos de ocupantes vistos dentro ou perto do OVNI. Heineken destinava essa classificação, sobretudo, a eventos que não se verificasse contato físico entre a testemunha e os ocupantes da nave. Por exemplo, no mundo inteiro, muita gente já disse ter visto um OVNI pousar a certa distância e ter em seguida observado seus ocupantes durante algum tempo. Heineken penou para separar os contatos imediatos de terceiro grau dos relatos de supostos contatados, que afirmam comunicar-se regularmente com seres extraterrestres, acompanhá-los em longos passeios de nave e voltar com mensagens extraterrestres de importância cósmica para a humanidade. Cientista que era, Heineken não acreditava nessas histórias e não tinha a intenção de contemplá-las com um grau específico. Heineken também bolou um mapa para medir a probabilidade de estranheza dos avistamentos registrados, com o objetivo de identificar os casos mais interessantes. Por mais fantasiosos que pareçam diversos relatos sobre OVNIs, na verdade, eles contêm um número bastante pequeno de variáveis. Segundo Heineken, chegou a apresentar uma espécie de monotonia. Os relatos sobre luz brilhante no céu, movendo-se de modos mais incríveis, são comuns. De estranho, apenas as velocidades e as manobras narradas. Por outro lado, quando uma testemunha conta que uma nave esquisita mergulhou até junto de um automóvel, cujo motor deixou imediatamente de funcionar, enquanto os faróis se apagavam, está enumerado fatores pouco comuns. Assim, segundo Heineken, um pesquisador pode classificar os relatos sobre avistamento de OVNIs segundo uma escala bastante rigorosa de estranheza. Também é possível fazer uma escala de probabilidades, afirmava ele, dependendo basicamente da natureza da testemunha. Um fato observado, basicamente na natureza da testemunha, um fato observado independentemente por 3 testemunhas de bom caráter e comportamento normal tem mais chance de ter acontecido que um fato visto por uma única testemunha pouco confiável. Se além disso as testemunhas passaram pelo detector de mentiras e por testes psicológicos, seus relatos ganham ainda mais credibilidade. Assim, quanto mais pontos tiverem em relato de avistamento de OVNI na escala da estranheza probabilidade, mais merecedor ele se torna de um estudo adicional. O livro de Heineken pode ter elevado os relatos sobre OVNIs a um novo patamar de sofisticação, mas o interesse do público por esses eventos estava em declínio. Como antes, a ciência e a imprensa estabelecida continuava a tratar a questão com menosprezo. O astrônomo Donald Menzel, de Harvard, por exemplo, comprazendo-se em seu papel de alto atributo de homem que matou o Papai Noel, repetia instantaneamente que todos aqueles depoimentos eram pura besteira. Ao mesmo tempo, porém, a questão recebia novas abordagens mais cuidadosas. Em 1972, ano do lançamento do livro de Heineken, a Universidade Cornell publicou as atas de um simpósio realizado em 1969 sobre o fenômeno dos OVNIs, organizado sob a tutela da Sociedade Americana para o Progresso da Ciência, pelos astrônomos Carl Sagan e Thornton Page. O simpósio foi controvertido, com muitos dos membros da sociedade dizendo que um mero fato de discutir o assunto dava uma credibilidade indevida aos OVNIs. As atas
intitulada OVNIs, um debate científico, incluíam as declarações previsíveis dos debatedores. Heineken defendendo o estudo científico sério e Menzel fazendo troça. Mas, além destes, havia outros pontos de vista. Um sociólogo da Universidade de Chicago, por exemplo, Robert Hall, achava que o assim chamado contágio histérico poderia estar presente nos relatos sobre OVNIs. Uma explicação frequentemente invocada sempre que ocorria uma onda de avistamentos considerada que os depoimentos sobre OVNIs se autodisseminam porque estimulam outras pessoas a imaginar experiências similares. Segundo Hall, embora isso pudesse contribuir para um grande número de avistamentos, casos documentados de contágio histérico, como o que se seguiu ao programa radiofônico de Orson Welles em 1938 sobre uma invasão fictícia da Terra pelos marcianos, em geral, durando uns poucos dias. Para Hall, a continuidade dos depoimentos sobre OVNIs ao longo de pelo menos 2 décadas e o fato de ocorrerem no mundo inteiro seria um caso inédito de contágio histérico. Ele ressaltou ainda que, em geral, as pessoas evitam contar histórias que desafiem o conhecimento convencional e as expõem a suspeita e ao ridículo, analisando os relatos que permanecem inexplicados mesmo depois das mais rigorosas pesquisas. Hall concluiu que eles se referem a coisas que tanto os físicos como os psicólogos e cientistas sociais de hoje não têm como explicar. Tenju Terauchi, piloto da Japan Airlines, descreve um suposto encontro com 3 OVNIs sobre o Alasca em 1986. O desenho de Terauchi mostra a relação do tamanho entre a nave e o avião da Japan Airlines, além de mostrar o posicionamento de ambos no espaço e no radar quando os OVNIs foram avistados. Esse é o desenho que o piloto fez. Aqui é o tamanho do avião e aqui é o tamanho da nave que ele viu, voando junto com o avião que ele pilotava. E o desenho do radar. O tamanho da nave e o tamanho do avião. Desenho feito pelo piloto japonês no Alasca. A contribuição de Carl Sagan ao simpósio foi um ataque à crença de que os OVNIs são pilotados por seres extraterrestres. A partir de diversos pressupostos lógicos, Sagan calculou quantas civilizações avançadas capazes de realizar viagens intersiderais seria possível haver no universo. Cerca de 1 milhão, concluiu. Prosseguindo o que denominou de distração matemática, fez a seguinte projeção: a civilização que quisesse verificar todas as outras com regularidade, por exemplo, anualmente, teria que lançar 10 mil naves por ano. São voos demais, afirmou. E, além disso, esses voos consumiriam todo o material de 1% das estrelas do universo na própria produção das espaçonaves necessárias para que todas as civilizações se buscassem uma às outras. Imaginar que a Terra for escolhida como alvo de visitas irregulares, continuou Sagan, era imaginar que o planeta tem algo de único no universo inteiro. Ora, essa suposição vai exatamente de encontro à ideia de que há muitas civilizações por aí. Porque se elas de fato forem muitas, o desenvolvimento de nosso tipo de civilização tem que ser bastante comum. E se não somos bastante comuns, não haveria um número suficiente de civilizações avançadas para enviar visitantes. Esse argumento, chamado por alguns paradoxo de Sagan, contribui para o estabelecimento de uma nova escola de pensamento da ciência. A crença de que há vida fora da Terra, mas que os OVNIs não têm a ver com ela. Sagan, entre outros, estava convencido de que em todas as estrelas do universo, bilhões e bilhões, diz ele, havia uma enorme probabilidade de que se encontrassem civilizações altamente desenvolvidas. Ele simplesmente duvidava de que emissários dessas civilizações cultivassem o hábito de vir perturbar fazendas isoladas ou descer em rodovias desertas, como tanta gente dizia. Alguns ufólogos acreditam que essas particularidades topográficas assinalam locais de aterrissagem de OVNIs, círculos misteriosos que surgiram um trigal na Grã-Bretanha em junho de 1986, uma marca em forma de ferradura de solo cristalino
esbranquiçado é encontrado depois de um avistamento nos Estados Unidos em 1971. Uma falha circular na plantação de soja, descoberta numa fazenda norte-americana, depois de um avistamento em 1969, e juncos achatados num pântano no Japão, encontrados em 1986, depois de uma noite de estudos elétricos. Essa linha de pensamento teve um efeito salutar sobre os estudiosos, contribuiu para separar os pesquisadores desejosos de identificar objetos voadores não identificados dos que queriam identificar os tripulantes. Além disso, deu aos cientistas a oportunidade de buscar a vida inteligente no universo livre do estigma associado aos OVNIs. Com efeito, na década de 1970 houve um crescimento da energia científica aplicada ao que ficou conhecido como Search for Extraterrestrial Intelligence, ou busca de inteligência extraterrestre. A maior receptividade da ciência para a possibilidade de haver vida em outros lugares do universo foi admitida simbolicamente em 1972, quando os Estados Unidos dirigiram uma mensagem a nossos hipotéticos vizinhos da galáxia. Era uma mensagem cifrada, escrita numa placa de alumínio anodizado de 15 por 23 centímetros, afixada ao suporte da antena de uma sonda especial chamada Pioneer. Pioneer 10 seguiu-se outra mensagem. Da Pioneer 11, as mensagens idealizadas por Carl e Linda Sagan continham signos que permitiam uma civilização alienígena deduzir de onde as placas haviam sido mandadas e qual tipo de seres. E por qual tipo de seres. No final da década de 1980, as sondas espaciais discretamente já haviam se afastado do sistema solar, passando pela região escura e gélida habitada por Plutão, jogados em um oceano ilimitado. Não havia qualquer possibilidade de que essas mensagens pudessem encontrar alguma civilização naquelas paragens. Trata-se de um gesto romântico que emocionou os cientistas mais intrigantes. Em 1980, outra sonda partiu rumo ao espaço, levando um disco de ouro com saudações da Terra com 54 línguas. Em 54 línguas. Outras adotaram uma abordagem mais sistemática para a busca de inteligência extraterrestre. Na realidade, já em 1960, o astrônomo Frank Drake, que na época trabalhava no Observatório Nacional de Radioastronomia, envidara esforços nesse sentido. Durante mais de um quarto de século, Drake seria um dos líderes na busca do que chamava diamantes de civilização, que acreditava estar disseminados pelas galáxias distantes. O melhor modo de encontrá-lo, dizia, era pelo rádio. O universo inteiro vibra com transmissões de rádio, um zumbido constante de sinais emitidos por estrelas, galáxias e até pela poeira cósmica do espaço interestelar. Esses sinais são produto do processo físicos, não de transmissor, e embora os radioastrônomos tenham obtido inúmeras informações através desses sinais a respeito de suas fontes, jamais encontraram indícios de emissões deliberadas. Apesar disso, com as ondas de rádio movendo-se a velocidade da luz e tem uma conformação que admite facilmente o transporte de mensagens, parece lógico supor que todo contato entre civilizações poderia ser realizado radiofonicamente. Mas o ronco dos céus é contínuo, vem de todos os lados e ao mesmo tempo atinge todo aspecto de frequências. Diante da limitação de tempo, equipamento e dinheiro para a escuta, era preciso fazer algumas opções. Drake e seus colegas acharam razoável estreitar seu campo de busca de frequência de rádio emitido pelo hidrogênio H, a molécula de oxigênio e hidrogênio OH e a água H2O, pois o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e a água é o material mais básico para a vida lá como a conhecemos. Para a vida tal como a conhecemos, os radioastrônomos referem-se à faixa de frequência dessas emissões, 1000 a 40.000 MHz, como buraco de água. Drake limitou-se ainda mais sua pesquisa inicial, centrando-se nas vizinhanças de duas estrelas relativamente próximas com uma massa semelhante ao do Sol terrestre. Passou 200 horas reunindo sinais e as emissões são tão débeis que é preciso tempo para acumular suficiente energia para distinguir alguma coisa.
Depois vasculhou o ruído em busca de uma marca de inteligência entre os sinais aleatórios. Não encontrou. Um equipamento mais moderno, como o enorme radiotelescópio de Arcebispo, Porto Rico, com seus 8 hectares na área de coleta, pode duplicar em segundos as 200 horas de busca de Drake. De 1960 para cá, Drake e seus sucessores realizaram mais de 1 milhão de buscas, enviando sondas em uma única direção, a tantas frequências quanto o receptor é capaz de detectar sem sucesso, o que não significa um fracasso diante do imenso leque de possibilidades. O que já se examinou representa uns poucos talos no monte do feno do céu. Além disso, a pesquisa foi feita desviando o tempo de uso do telescópio de outros projetos com verbas mais altas e maiores probabilidades de sucesso, como a busca de buracos negros. Os adeptos dessa procura anseiam por verbas mais substanciais e por equipamentos mais sofisticados. Na década de 1960, apresentaram um projeto ambicioso, o Projeto Cyclops, que envolveu a construção de um conjunto de 1000 radiotelescópios, cada um com um diâmetro maior que o de um campo de futebol, operando em unissono, teriam condições de detectar um programa comum de televisão geral a centenas de anos-luz da Terra. Mas o custo do equipamento era na época 10 bilhões de dólares e o resultado é que até hoje o projeto não se concretizou. Um artista conceitualiza o projeto Cyclops, um conjunto de enormes antenas radiotelefônicas. Esse projeto de buscar vida inteligente fora da Terra jamais foi iniciado. Enquanto isso, em um nível mais modesto, o equipamento se aprimorou. E cientistas ávidos continuam escutando o buraco de água na esperança de que algum dia algo se destaque da massa sonora sem sentido, anunciando que a humanidade não está só. E embora essas atividades e esperanças possam franzir os senhos dos céticos, não provocam o escárnio dedicado a pessoas interessadas por OVNIs. Esse comentário sarcástico continuaria acompanhado da busca de inteligência extraterrestre ao longo de sua trajetória incerta através da década de 1970. A primeira onda importante de avistamento de OVNIs nos Estados Unidos desde 1965 ocorreu em 1973. Coincidentemente, ano seguinte à publicação do livro de Henke e do relatório de Sagan, e ainda do lançamento do Pioneer 10, milhares de depoimentos sobre todos os tipos de possíveis de avistamentos pipocaram no país inteiro, esmagando qualquer esperança de que o peso do relatório Condor e o desligamento da aeronáutica tivesse acabado com o fenômeno dos OVNIs. Um dos casos mais famosos da época foi um suposto contato imediato de terceiro grau, acontecido em Pascagoula, Mississippi. 2 empregados de um estaleiro em pânico afirmaram que haviam sido raptados e examinados por ser que viajavam no OVNI. A aeronáutica abriu um inquérito que imediatamente arquivou. 7 dias depois, do dia 18 de outubro, foi relatado um segundo contato imediato, que também se tornou famoso e que, devido à sofisticação técnica dos envolvidos, foi muito mais difícil desacreditar. Uma tripulação de 3 homens, comandada pelo capitão da reserva Lawrence J. Cohen, embarcou no helicóptero Bell Uri para o voo de rotina entre Columbus e Cleveland, Ohio, mais ou menos às 22h30. Um deles viu uma luz vermelha a leste, que parecia estar voando à mesma altitude e velocidade do helicóptero. Cohen, informado, ordenou: fiquem atentos. A tripulação tentou entrar em contato com o controle de tráfego aéreo, mas seu rádio de bordo não estava funcionando. De repente, a luz se aproximou a uma velocidade apavorantemente rápida, estimada em 1.200 km/h. Vem para cima de nós, lembra-se Cohen de ter pensado: pronto, nossa hora chegou. Agarrado aos controles, tentou descer rapidamente. Passavam sobre o objeto, o que, para espanto dos 3, estancaram no ar e agora flutuava acima deles no céu claro estrelado. Tinha uma forma de charuto grosso, disse Cohen posteriormente, e um casco grande, cinzento, de aspecto metálico, de cerca de 18 metros de comprimento. Na frente brilhava uma luz vermelha, na parte central havia uma cúpula, na parte traseira viram-se 2 luzes, uma branca e outra verde. De repente, a luz verde, a ré, girou como um holofote.
cintilava intensamente, submergindo numa luminosidade verde, contou Conley. Depois o objeto dera a volta bruscamente e acelerara rumo ao horizonte, piscando a luz branca na traseira. Conley disse que tinha certeza de ter ajustado os controles para a aterrissagem, mas que o helicóptero na realidade estava subindo a uma velocidade de 300 metros por minuto durante cerca de 100 segundos. Ele disse que sua bússola girava loucamente e teve de ser substituída depois, quando a tripulação recuperou o controle do helicóptero. O rádio voltou a transmitir e eles conseguiram aterrissar em Cleveland. Cada um dos tripulantes preencheu um relatório separado para averiguações. As investigações subsequentes não forneceram uma explicação convencional para o avistamento. Conley aferrou-se à sua história, mas ao mesmo tempo avisava: não acredita em OVNIs. Houve quem dissesse que o OVNI era uma nave espacial que de alguma maneira cancelara a gravidade localmente, provocando a subida do helicóptero, malgrado seu próprio mecanismo. Enquanto isso, o seu sempre cético Philip Klass sugeria que a tripulação provavelmente se iludira na contemplação de uma bola de fogo associada a chuvas de meteoros oriônidas comuns naquela época, do ano em que em 1973 alcançaram um pico no dia 21 de outubro, 3 dias depois do incidente. Klaus também afirmava que tudo se passara em segundos e não em 4 minutos, como dizia a tripulação do helicóptero. A aeronáutica conseguiu manter-se à margem da questão dos OVNIs durante toda a discussão, que só arrefeceu em 1974, por isso não manifestou qualquer opinião, mas não conseguiu por fim a seu envolvimento com as demoníacas luzes do espaço. Com efeito, até parecia perversidade deliberada. A controvérsia seguinte teve como foco bases da aeronáutica. O radiotelescópio de Arcebispo, Porto Rico, começou a operar em 1974, transmitindo uma mensagem às estrelas remotas. No dia 27 de outubro de 1975, o sargento do Estado-Maior Daniel Lewis estava de plantão na base aérea de Loring, no Maine, perto da fronteira canadense. Sua missão era montar guarda ao arsenal de munições, uma série de cabanas em forma de ímbolo cheias de armas nucleares. Às 19h45, o sargento Lenz viu uma aeronave voando baixo ao longo da divisa norte da base. O aparelho devia estar a uma altitude de cerca de 100 metros. Observou quando ele invadiu o espaço aéreo restrito da base, equipado com uma luz vermelha e um farol branco que piscava. Quase ao mesmo tempo, a torre de controle captou uma imagem de radar de uma aeronave mais ou menos 16 km ao norte da base. Foram infrutíferas as tentativas de contato através do rádio. A nave aproximou-se da base e sobrevoou o depósito de ogivas nucleares. Os alarmes começaram a tocar e a base entrou em estado de alerta. Toda a área de estocagem de armas começou a ser vasculhada em busca de intrusos, enquanto a torre mantinha o aparelho, supostamente um helicóptero, sob controle através do radar. Subitamente a nave parou de voar em círculos e desapareceu. Na noite seguinte, Lawes e vários outros oficiais viram uma nave equipada com uma luz branca que piscava e uma luz amarela voando ao norte da base durante 35 minutos. Esse avistamento também foi confirmado pelo radar. Em determinado momento, o objeto que flutuava a menos de 50 metros de altura sobre a pista apagou as luzes e reapareceu 50 metros acima do depósito de munições. A tripulação de um B-52 pousado na base contou mais tarde que viram um objeto vermelho alaranjado voando nas cercanias. O objeto, de forma oblonga, desaparecia, depois reaparecia, movendo-se aos troncos. Trancos. Os tripulantes do B-52 correram para o seu caminhão e chegaram a menos de 100 metros do objeto. Ele parecia estar a 1,5 metros do solo e ter um comprimento de 4 automóveis. Um desses homens disse: na frente do objeto havia uma espécie de ondulação em que todas as cores se confundiam. O objeto era sólido e não produzia ruído algum. De súbito, a base foi sacudida por sirenes e luzes. O objeto ficou às escuras e uniu rumo ao Canadá, deixando um risco no visor do radar. Na noite seguinte, os helicópteros da Guarda Nacional estavam postos para perseguir qualquer nave intrusa.
mas durante as semanas que se seguiram, as notícias de avistamento foram raras e esparsas. Sempre que os helicópteros da base dirigiam-se ao local onde o pessoal do solo estava vendo ou ouvindo o objeto, nada encontravam. Observador de alto nível. Em 1969, na noite de outono, o governador da Geórgia, Jimmy Carter, preparava-se para falar num comício na cidadezinha de Leroy, quando viu, com outras 12 pessoas, um objeto brilhante no céu. Segundo Carter, o objeto tinha luz própria, era mais ou menos do tamanho da lua, e ora ficara parado, ora movia-se de lá para cá. Achando que era um OVNI, notificou o Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos. Vários anos depois, quando o presidente dos Estados Unidos e seu assessor científico sugeriu à NASA, sem sucesso, uma nova investigação dos OVNIs. Algumas dessas ocorrências foram noticiadas pela imprensa local. Paralelamente, e diversos avistamentos de OVNIs por civis residentes na área. O grosso do relatório oficial, porém, só seria levado ao público no final da década de 1980, quando dois pesquisadores de OVNIs, Lawrence Fassett e Barry Greenwood, extraíram alguns documentos da aeronáutica invocando a Lei de Liberdade de Informação, que garante o acesso irrestrito ao público aos registros governamentais. Eles também descobriram que outra ocorrência ainda mais bizarra foi relatada no dia 27 de outubro, na noite em que o sargento Lewis viu o objeto em Loring pela primeira vez. Naquela noite, dois rapazes, David Stephens e Glenn Gray, iam de carro por uma estrada a cerca de 65 km de Loring, quando, disseram eles, seu carro foi dominado por uma força estranha e arremessado a mais de 160 km por hora até um campo a 18 km da cidade de Poland, Maine. Lá, aterrorizados, viram duas luzes brilhantes. Um caminhão, pensaram. Nesse momento, um objeto em forma de charuto de mais ou menos 90 metros de comprimento, com luzes vermelhas, azuis e verdes, elevou-se no ar e os dois rapazes partiram em seu carro. Mas quando olharam para trás, a cerca de meio quilômetro de distância, o carro foi atingido por uma luz brilhante. Os dois desmaiaram para acordar horas depois. Tentaram partir, mas voltaram a perder o controle do veículo. Em seguida, o OVNI impulsionou-os para as proximidades de um pequeno lago, para onde convergiram mais duas naves. Em instantes, os três objetos desapareceram. Estava amanhecendo e em seguida os dois notaram que estavam com as mãos e os pés inchados e que seus dentes estavam frouxos. Também sentiam calafrios e perceberam que haviam surgido círculos vermelhos em torno de seus pescoços. Stephens, mais tarde, foi hipnotizado por um médico de Old Orchard Beach, no Maine, o Dr. Herbert Hopkins, para descobrir o que ocorrera durante o tempo que falava. Stephens lembrou-se de estar numa sala em forma de cúpula no momento em que um ser humanoide entrara. Ele tinha 1,40 m de altura, usava uma túnica escura, sua cabeça tinha a forma de uma grande lâmpada, os olhos eram oblíquos e não tinha boca. Depois apareceram 5 seres como aquele, que puseram Stephens sobre uma mesa e o examinaram com o auxílio de um aparelho munido de um braço. Retiraram a amostra de pele, sangue e cabelo, depois injetaram um líquido marrom, que segundo eles era um sedativo. Quando acordou, Stephens encontrou-se no carro, ao lado do amigo. Além dos sintomas relatados pelos dois homens, não havia qualquer outra indicação de que sua história fosse verdadeira. Aliás, uma história compatível com o modelo que estava se delineando e que se repetiram em relatos em contatos imediatos de terceiro grau. Na realidade, um encontro desse tipo teria ocorrido uma semana depois, desta vez do outro lado do continente. Sete homens viajavam de caminhonete perto de Herb, em Arizona, no dia 5 de novembro de 1975, quando viram um objeto pairando junto à estrada a cerca de 5 metros do chão. Prepararam para olhar. Um deles, Travis Walton, de 22 anos, desceu e se aproximou do objeto. De repente, contou. O OVNI emitiu um facho de luz que atingiu seu peito e atirou ao chão. Seus companheiros fugiram. Pouco depois, voltaram e viram o OVNI a subir e desaparecer. O Walton sumira. O Walton só apareceu no dia 20 de novembro, 5 dias depois do suposto avistamento. Um rapaz afirmava ter sido levado para o interior da nave, onde por 2 vezes foram submetidos a exames por parte de pequenos humanoides de cabeça grande e calva.
pele esbranquiçada e olhos ovais. Mais tarde, segundo ele, via-se numa estrada a 20 km do local do sequestro, vendo o OVNI sumir no céu. Os pesquisadores atentaram para a semelhança nas descrições dos alienígenas supostamente vistos em diferentes horas e locais por observadores distintos. Enquanto isso, um segundo modelo também tomava forma, o que envolvia a aparição de OVNIs em instalações estratégicas da aeronáutica. 3 dias depois do primeiro avistamento de Loring, por exemplo, algo muito semelhante aconteceu na base aérea de Ust Smith, em Michigan. Naves com luzes brancas e vermelhas foram vistas aproximando-se da base, que entrou em estado de alerta enquanto um piloto recebia a instrução de verificar a alegada presença de um OVNI próximo ao depósito de munições. Este viu o objeto perseguindo a distância de menos de 2 km e captou em seu radar. O objeto sumiu sobre o lago Huron. Parecia uma loucura, disse ele mais tarde. Mas segundo minhas estimativas, o OVNI afastou-se a uma velocidade de aproximadamente de 1.850 km por hora. Uma semana mais tarde, um alarme disparou na base aérea de Malmstrom, em Montana, sede das instalações para lançamento de mísseis. O dispositivo eletrônico apontava para um determinado setor de mísseis. Um equipamento de emergência para prevenção de sabotagem rumou imediatamente para lá, informando pelo rádio que estava vendo um enorme disco laranja resplandecente parado sobre aquele ponto. O disco começou a subir. O Comando de Defesa Aérea norte-americano captou pelo radar. Quando ele atingiu uma altitude de 300 metros, 2 caças a jato F-106 decolaram de Great Falls, Montana, com a missão de interceptar a nave, mas antes que chegasse a nave desapareceu da tela do radar. No dia 8 de novembro, houve mais avistamentos visuais e eletrônicos sobre a base. De acordo com as equipes de emergência para controle de sabotagem, sempre que o ronco dos F-106 se aproximava, os OVNIs apagavam as luzes, que só voltavam a acender depois que os jatos se afastavam. Durante os 8 meses seguintes, registraram 130 relatos desse tipo na base e nas áreas próximas. A aeronáutica tinha uma explicação. Os intrusos eram helicópteros, alguma coisa, porém ficaram sem explicação. Como e por que os helicópteros tinham conseguido furar os dispositivos de segurança da base? Como era possível que um pessoal experiente, treinado e selecionado como da aeronáutica, responsável pelo arsenal de mísseis defensivos do país, fizesse papel de bobo diante de simples helicópteros? Como era de se esperar, a explicação oficial não convenceu algumas pessoas que dispunham de informações de primeira mão sobre o ocorrido. Um piloto de helicóptero que estava de prontidão em Malmstrom disse mais tarde: as pessoas dizem que estão vendo uma nave a baixa altitude, que achavam que era um helicóptero, mas quando recebemos a informação, o tempo estava tão ruim que teria sido impossível levantar voo de helicóptero, com a neve e tudo mais. Como então aquela nave conseguia voar sem problemas? Pergunta. Os incidentes nas bases aéreas acabaram como tantas vezes antes, com algumas pessoas fascinadas pelos relatos, outras insatisfeitas com a explicação oficial e ninguém sabendo com certeza o que se passara. Em breve, porém, outras informações vinham contribuir para o esforço dos investigadores dedicados a resolver o mistério dos OVNIs. Em meados da década de 1970, depois de um longo período sob pressão por parte de pequenos grupos particulares dedicados ao estudo de OVNIs que invocavam a lei da liberdade de informação, vários setores do governo liberaram informações sobre avistamentos e investigações anteriores. Organizações como a CIA, o Departamento de Estado, a Guarda Costeira, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica começaram a divulgar numerosos documentos que demonstravam que o governo estivera muito mais envolvido com o assunto do que admitiram até então. Bruce Maccabee, físico, pesquisador e professor da American University em Washington, teve seu interesse despertado pelo assunto nessa ocasião. Ele fundaram em 1979 uma organização chamada Fundo de Pesquisa de OVNIs. Considerava um escândalo a postura altiva do cientista em relação aos chamados discos voadores. Embora hoje os dados sobre avistamentos estejam disponíveis em ampla medida, eles têm sido ignorados pela comunidade científica. É óbvio que existe um sentimento geral de que o problema OVNI foi abafado há muito tempo. Tentando remediar o que considerava uma lacuna por parte da maioria dos cientistas, Maccabee resolveu desmascarar os adversários dos OVNIs. Um dos seus alvos prediletos era Donald Menzel, que sugerira explicações naturais, às vezes canhestras, para todo depoimento sobre OVNI.
com que se deparasse. Para alguns oferecia diversas explicações, como para o famoso avistamento de Ken Arden em 1947, que assinalara o início do moderno fenômeno OVNI nos Estados Unidos. Para Menzel, o conjunto de disco por Arnold, assinalado por Arnold, era uma ilusão criada por rajadas de neve que o vento soltava do topo das montanhas, refletindo o sol como um espelho. Maccabe, porém, informado sobre óptica atmosférica, provou que essas nuvens de gelo não refletem o sol com a nitidez de um aparelho, com a nitidez de um espelho. Além disso, argumentou que não havia vento suficiente para impulsionar as nuvens à velocidade estimada dos objetos, entre 2.000 e 2.700 km por hora. No caso dessa hipótese não colar, Menzel havia proposto 6 outras explicações atmosféricas para o avistamento, mas Maccabe refutou-a todas. Concluiu: há quem diga que o fenômeno OVNI é um problema científico trivial, por isso a comunidade científica está disposta a aceitar qualquer explicação. Enquanto personagens como J. Allen Hynek e Maccabe pressionavam para que os OVNIs fossem estudados com mais seriedade, outros cientistas apareciam com novas hipóteses para explicar o fenômeno como um todo. Alguns diziam se tratar de um problema psicológico. Dizia-se, por exemplo, que a maioria das pessoas que observavam os OVNIs tem deficiência de status, ou seja, que sua posição na vida não corresponde às suas expectativas. O relato de avistamento pode ser gratificante para elas, porque passam a sentir-se mais importantes. Enquanto os cientistas tentavam encontrar uma explicação natural aceitável para o fenômeno OVNI, os fãs mais entusiastas das naves alienígenas esforçavam-se para identificar as origens dos pilotos dos artefatos. Alguns deles ampliando consideravelmente as antigas lendas da desaparecida Atlântida e afastando-se muito das teorias predominantes entre os ufólogos, sugerindo que os OVNIs pertenciam a uma civilização submarina que a exploração oceanográfica até hoje não localizara. Ou se especulava que os veículos viriam de uma parte oca da Terra que o geofísico tem certeza de que não existe. Outras ainda sugeriram que os OVNIs são pilotados por seres que vivem próximo da Terra e que têm a capacidade de se esconderem no espaço rarefeito, ou, para usar o jargão moderno, no hiperespaço. Outras explicações procuraram associar OVNIs à política internacional. Jacques Vallée, um cientista de computação francesa que passou a se interessar pelos OVNIs no início da década de 1960, apareceu com uma teoria conspiratória muito imaginosa, segundo a qual o fenômeno se deve a uma organização internacional que vem operando secretamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com o elaborado enredo imaginado por Vallée, essa singular agência utiliza o que ela denomina tecnologia psicotrônica, uma combinação de hipnotismo e sugestão para pré-programar pessoas suscetíveis que tenham experiência com OVNI. Ao mesmo tempo, Vallée afirma que os OVNIs são reais. Segundo esse cientista, o objetivo de todo o esquema é propiciar grandes mudanças sociais e impedir o advento da Terceira Guerra. Essa trama, descrita por Vallée, é uma variação da teoria de que os OVNIs são armas sofisticadas pertencentes a uma das grandes potências. O incidente Cash Landrum, de 1980, em que o OVNI, ao que se diz, aparecia cercado por helicópteros militares norte-americanos, ressuscitou a questão. Um misterioso episódio ocorrido mais ou menos na mesma época, num bosque britânico, teve o mesmo efeito. O fato foi mantido secreto durante alguns anos, mas gradualmente tornou-se um dos casos mais conhecidos de um suposto contato imediato de segundo e talvez terceiro grau. A floresta de Handlesham, perto de Ipswich, em West Anglia, é um maciço de pinheiro de 36 km², preservado pela Comissão Florestal Britânica para coleta de madeira e para recreação. É um local úmido, com um leito da floresta coberto por um tapete de samambaias. A área próxima, para os padrões britânicos, é espaçosamente povoada. Seus centros mais importantes são a cidade de Woodbridge e ao oeste da floresta é a base aérea de Woodbridge, junto à fronteira oeste da floresta, com sua pista principal estendendo-se até Handlesham. É a base aérea de Bentwaters, a 6 km dali, ao norte da floresta. As bases de Bentwaters e Woodbridge haviam sido cedidas à Força Aérea Norte-Americana como parte da rede de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O comando britânico da base tinha uma função de mero curador, pois as atividades das bases eram controladas por um coronel norte-americano e seu substituto.
O fenômeno OVNI.